Bom dia, meu nome é Thiago Hortolã, os integrantes do meu grupo são Taissir, Rafael e Antônio, e hoje vamos falar sobre a Localiza, a qual está listada como Rente 3 na Bolsa de Valores. O histórico da Localiza, de sua criação ao dia de hoje, se iniciou em 1973, a qual foi constituída em Belo Horizonte. Já em 2005, ela foi listada na B3 com seu primeiro IPO e um free float de 73,3%. E atualmente, ela é líder de mercado na América do Sul em relação à locação de carros, possuindo 540 agências em 9 países. Ela foi única no mercado durante mais de uma década, fato que lhe permitiu o seu IPO em 2005. Ela possui diferentes segmentos de atuação que giram em torno do seu core business, seja franchising, venda de seminovos, gestão de frotas e, por fim, aluguel de carros, fato que lhe permite poder de barganha e redução de custos. Já em 2013, ela se consolidou como líder na América Latina. No início da nossa análise de mercado, utilizamos como base os aplicativos de transporte, como Uber, 99 Táxi e outros. Podemos ver pelo gráfico que a Localiza possui maior market share em relação a esses aplicativos. Porém, cerca de 85% ainda utilizam seu carro próprio, fato que pode ser um indício que o setor ainda tem muito mais por crescer, porque esse modelo de negócio viabiliza muito os aplicativos e motoristas de Uber e 99. Com esses fatos e outros, a Localiza apresentou o maior crescimento de locação do setor, apresentando 36,4% de crescimento em relação ao número de carros locados sobre o trimestre de 2020 em relação aos 2019. Analisando as 5 forças de Porter, colocamos a Movida e a Unidas como as principais concorrentes da Localiza, mesmo estando abaixo na market share. E dois fatos interessantes sobre essa análise é que a Uber está tanto como clientes, pois muitos motoristas utilizam a Localiza para trabalhar com carros alugados, mas também são substitutos da Localiza, pois muitas pessoas podem, ao invés de alugar carros, por exemplo, numa viagem, utilizar aplicativos de transporte, como a Uber. E outro fato interessante é que a Toyota, que é uma marca já renomada automotiva, está entrando nesse modelo de negócios. Em relação à análise SWOT, ponderamos vários pontos positivos e negativos e, analisando-os, percebemos que a Localiza já tem uma boa parte do market share, e isso dificulta para ela aumentar o seu tamanho e seu mercado. Então, seria importante para ela, num mercado já saturado, se diferenciar tanto por meio de novos modelos de negócios ou também com estratégias competitivas diferentes. E também outra possibilidade seria desenvolver mais o aplicativo e o programa de fidelidade, de modo que ele atingisse mais pessoas e fosse mais visível. Bom, para começar a análise financeira da Localiza, decidimos analisar primeiramente como se comportou a receita, o lucro líquido e o lucro operacional nos últimos 4 anos. Como podemos ver nos gráficos, para as 3 contas existiu um aumento constante e significativo nesses 4 períodos. A primeira coisa que nos chamou a atenção é como uma empresa já consolidada como a Localiza e presente há muito tempo no mercado ainda aumenta ano após ano seus lucros e receitas. Ao compararmos o lucro operacional da empresa com seus principais concorrentes, Unidas e Movida, percebemos como a Localiza gera um lucro significantemente maior. Ou seja, seus concorrentes estão ainda muito atrás em relação à escala do negócio. Mas por outro lado, quando analisamos o crescimento do lucro líquido das 3 empresas, podemos perceber que o da Unidas e o da Movida crescem em ritmo bem maior do que a Localiza. Mas a gente também pode enxergar esse fato pela Localiza já ser uma empresa muito mais madura e consolidada do que as outras duas que são players relativamente novos no mercado. Ao analisar os retornos sobre os ativos, percebe-se que a Localiza mostrou um ROA decrescente ao longo dos anos, mostrando que em 2017 e 2019 a empresa adquiriu muitos ativos. Foi possível perceber também que a Unidas apresentou uma queda em 2018, o que implica que o aumento de seus ativos foi maior que o aumento de seus retornos. E isso pode ter sido consequência da junção de seus ativos com os da Locamérica, já que nesse ano essa fusão foi consolidada. O ROE caiu de 2018 para 2019 porque o patrimônio líquido aumentou mais que o normal, e isso se deve pelo fato da Localiza ter emitido uma oferta de 55,2 milhões de ações, aumentando seu patrimônio líquido em 1,8 bilhões de reais.
Isso mostra também uma das grandes diferenças entre a Localiza e os seus concorrentes, dado que ela é uma empresa consolidada e está constantemente dando retorno acima de 15% para os seus acionistas. A Localiza apresentou um ROC decrescente, o que, em termos técnicos, significaria que a empresa está perdendo valor. No entanto, esses valores podem ser explicados pelo alto nível de captação de recursos e investimentos feitos pela empresa nos últimos anos. Pelo fato dela já ser líder no mercado, esses valores mostram, na verdade, que ela busca crescer ainda mais. Pela análise do EVA, nenhuma das empresas está conseguindo cobrir todos os seus custos e despesas, incluindo seus devidos custos de capital. No caso da Localiza, seu EVA de 2016 para 2017 teve uma grande queda devido à aquisição da companhia Hertz no valor de 337 milhões de reais, causando um grande aumento de dívidas de longo prazo. Em 2019, o EVA também caiu muito devido à oferta de 55,2 milhões de ações. No caso da Unidas, a consolidação de sua fusão com a Locamérica em 2018 causou a queda de seu EVA. Olhando para o endividamento da empresa, podemos perceber que 70% da dívida total da empresa vem de terceiros e 30% vem dos acionistas. Entendemos como um fator positivo a empresa depender pouco de capital próprio e isso contribui com os altos índices de retorno para o acionista. A proporção se manteve muito similar nos últimos 4 anos, mostrando como a empresa mantém seu endividamento balanceado. Mesmo com o alto endividamento de terceiros em relação ao capital próprio, podemos ver através da relação do EBITDA com a dívida líquida que a empresa possui uma boa capacidade para pagar suas dívidas, assim como a empresa Unidas. É interessante perceber como o índice da Movida é extremamente baixo e tem diminuído. Isso pode não ser benéfico para a empresa por depender muito de capital próprio e assim não ter a estrutura de capital ótima, operando com muito pouca alavancagem. É importante ressaltar também que tanto os ativos circulantes quanto a dívida de terceiros da Movida é baixa. Ao analisar o capital de giro, percebe-se que tanto em 2017 quanto em 2019 houve um aumento significativo nas aplicações financeiras, o que fez com que o capital de giro líquido desses 2 anos aumentasse em grande escala. Além disso, é possível perceber também que o ativo circulante operacional de 2017 para 2018 quase dobrou, e isso se deu devido ao aumento nas contas a receber da empresa. Em relação às previsões da Localiza, nós tentamos prever os anos de 2020 até 2023 e para isso utilizamos um método de logística chamado suavização exponencial dupla, também conhecido como método de Holt. Utilizamos os dados desde 2013 até 2019 e como referência para os outros dados, tanto da demonstração de resultados como do balanço patrimonial, utilizamos a receita líquida e os outros dados como porcentagens da receita. Como podemos ver, a receita ela tende a diminuir um pouco em 2020, porém apenas 0,2%, e nos próximos anos tendem a aumentar bastante, chegando a mais de 14 bilhões e 100 milhões em 2023, com um aumento médio de 8,6%. Já o lucro líquido ele tende a aumentar bastante, numa média de 12,3% até 2023, chegando acima de 1 bilhão e 300 milhões. Diante do cenário da pandemia, utilizamos de alguns fatores qualitativos para nos auxiliar na tomada de decisão sobre o investimento. A governança sempre foi um dos maiores diferenciais, permitindo IPO, liderança e crescimento em relação ao mercado. Há um tag-along de 100%, ou seja, os acionistas minoritários estão protegidos em relação ao 100% do preço de suas ações em caso da venda da empresa. Essa crise provavelmente causará falência em concorrentes e players menores, assim disponibilizando o market share para crescimento. Além disso, medidas foram tomadas. A empresa criou comitês para mitigação dos problemas relacionados aos seus colaboradores sobre a pandemia. Além disso, houve uma flexibilização em relação aos pagamentos e dívidas de stakeholders e clientes. Após feito todas as análises, o grupo recomenda sim o investimento na empresa Localiza. Recomendamos principalmente para quem procura um investimento com pouco risco e de longo prazo.
Chegamos a essa conclusão principalmente pela empresa ser muito consolidada no mercado, demonstrando resultados superiores aos seus concorrentes, lucro e receita crescentes, retornos aos acionistas altos e consistentes, ter sua alavancagem controlada e balanceada entre dívidas de terceiros e de acionistas, além de ter projeções otimistas para os próximos anos. Além disso, é importante ressaltar o fato de, mesmo sendo uma empresa madura e já líder do mercado, continua levantando capital e investindo em ativos para crescer ainda mais e não dar espaço para os novos competidores do setor.